recados. Sexta-feira próxima, nós teremos no Barra Life, no dia 29, ali no Barra Life, de 13 às 18, cairá numa sexta-feira, nós teremos a presença de 3 professores dentro do curso de ATM do Conselho. Teremos a presença do professor Ricardo Teste, do professor Vladimir Cortese e do professor Fábio Sato, que é de São Paulo, do CRO de São Paulo. Eles vão abordar osteoartroses temporomandibulares, diagnóstico e tratamento, desordens temporomandibulares, bases biológicas e evolução dos conceitos, e artroscopia da ATM, indicações e técnicas. Maiores detalhes é só entrar no site do Conselho, que vai estar lá. As inscrições podem ser feitas pelo número 3505-7633, que é o CRO, ou do Centro ou da Barra. Bem, o nosso próximo curso online, nós teremos aqui a presença do Dr. Alexander Rum, que vai abordar cirurgias avançadas na implantodontia. Agradecer ao Ricardo do Los Frix, que oferece para os dentistas 20% de desconto, é só apresentar a carteirinha do Conselho. Dá um aviso aqui para nós, cirurgiões dentistas, para que façamos a nossa atualização cadastral online. Isso é importante, porque é fácil de preencher e isso vai facilitar o seu voto na próxima eleição do Conselho. O prazo termina no dia 30 de setembro de 2016. Tá bom, professor. Faz parte. Bem, dando continuidade ao nosso projeto do Dia do Dentista, que será no dia 25 de outubro, ali no Barra Life. Hoje, nós vamos sortear, como todo evento do Conselho, 2 ingressos. Teremos a presença do professor Luiz Narciso Baratieri, teremos também o Luiz Felipe Schneider, o Rafael Andreiolo, o Sequito, que é para todo mundo conhecido, e o Guaracilei. Será no dia 25, de 9 às 18. Temos as parcerias da BM4, temos a parceria da Cavo Care nesse evento, temos também o Peroxidin, a Dental Cremer e a Nobel Biocare e a SS White. Agradecer as pessoas, mais próximo eu agradeço aos nomes envolvidos nesse evento. Tá? Conto com vocês e lembro que só serão permitidas entradas de convidados, não tem venda de ingresso. Então, todos compareçam aos cursos do Conselho para que sejam sorteados. Bem, feito isso, vamos agora ao nosso professor. É um prazer tê-lo aqui, Ronaldo. Prazer é meu. O nosso ministrador de hoje é o Ronaldo Barcelos de Santana. Ele vai ministrar o tema Periodontia Estética, Mitos e Verdades. Dentro do seu currículo, nós podemos destacar que ele é doutor e pós-doutor em periodontia pela Universidade de Boston, é professor associado do programa de pós-graduação e odontologia, tanto de mestrado quanto de doutorado, da Universidade Federal Fluminense, e é fellow speaker do time internacional de implantologia oral. É isso, Ronaldo? Isso. Ronaldo, a plateia é tua, desde já, em nome do Conselho, eu agradeço a sua presença, eu sei que você vem de longe, tá? Então, Obrigado, por favor, sinta-se em casa. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer aí ao Conselho pela oportunidade de estar vivendo essa experiência que é única, é muito interessante, né? Não só um curso presencial, como um curso à distância, e cada vez mais eu acho que esse é o caminho do futuro. Então, parabenizo aí ao Conselho pela proposta, uma proposta inovadora, e para a gente realmente é um prazer estar podendo participar. O tema de hoje, na verdade, eu tentei mudar um pouco em relação àquela visão tradicional desses temas de periodontia, né? Nós colocamos esse tema, periodontia estética, mitos e verdades. E, basicamente, ao longo dessa 1h30, eu gostaria de construir e desconstruir vários desses mitos que se colocam em relação à terapia periodontal como um todo, e em particular aos aspectos estéticos da periodontia contemporânea. Dando início, então, vamos começar conversando sobre quais seriam os objetivos da terapia periodontal. Já há algum tempo, nós publicamos isso na Revista Brasileira de Odontologia, no ano de 2000, e esses objetivos englobam, obviamente, o tratamento da doença, consistindo na eliminação ou controle da etiologia da doença periodontal,
na paralisação da progressão da doença a partir do controle da causa da mesma, regenerar as estruturas lesadas. Já desde 2000 nós considerávamos como objetivo primário, hoje em dia isso é um objetivo plenamente tangível nessa terapia, vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência. Obviamente, manter o periodonto saudável e funcional após o tratamento e não nos esquecermos de atender aos anseios do paciente quanto à saúde oral, conforto da mastigação e estética, que seria o tema mais específico da nossa conversa de hoje, né? Não perdendo de vista de que esse conceito estética entra também nos aspectos de saúde e conforto de mastigação. Bom, então, basicamente, existem vários mitos, né, e algumas verdades que se colocam diante da nossa periodontia contemporânea. E alguns deles são perpetuados, infelizmente, às vezes até mesmo nas próprias faculdades de odontologia, né, para nosso desprazer, na realidade. Eu vou começar, então, pelo primeiro mito. Foi um mito que eu mesmo ouvi e, vez por outra, ainda ouço nas faculdades, né? O mito número 1, a terapia periodontal é como enxugar gelo, ou seja, ela não funciona, né? Quanto mais você enxuga o gelo, mais ele vai derretendo e isso realmente seria uma batalha ingrata. Seria isso um mito ou seria isso uma verdade hoje em 2016? Vamos conversar um pouquinho mais, né? Então, seria esse um exemplo. Eu tenho uma condição de um elemento, um canino inferior, com, obviamente, uma profundidade bastante aumentada de sondagem, uma perda de inserção severa, coordenada com uma perda óssea também bastante severa. Nós podemos observar, então, que diante do acesso cirúrgico, após a terapia mecânica convencional, foi realizado o acesso cirúrgico, e aí podemos então apreciar com mais detalhe o grau de destruição periodontal nesse caso, caracterizando, obviamente, uma área de perda avançada de inserção periodontal, né? Mais uma visão do defeito. E aí, então, começam as primeiras condições, né? A primeira questão é como eu trato esse defeito. O que nós temos de opções em relação ao tratamento desse defeito? Nós temos uma série de opções do ponto de vista de abordagens. Cada abordagem dessa nos dá uma outra gama grande de opções de procedimentos ou de técnicas, né? Uma abordagem básica é simplesmente, após a instrumentação, fechar o retalho. Considerar que aquele tratamento que eu fiz até então era satisfatório. Uma segunda possibilidade seria a colocação de enxertos no nosso defeito ósseo. Uma terceira seria o uso de membranas. Uma quarta poderia ser a combinação entre essas duas técnicas. E uma quinta opção seria o uso de substâncias bioativas. Ou seja, nós temos uma série de opções hoje, tendo em vista os objetivos que nós traçamos, né? O nosso grupo tem estudado um pouco isso ao longo dos anos, né? Essa é uma publicação relativamente recente, de 2013, lá do professor Zé Luiz Carneiro de Miranda, demonstrando que a terapia convencional, ou seja, dentro de defeitos severos em molares, ela resulta, na verdade, em respostas muito pequenas dentro da magnitude daquele defeito, né? A gente pode esperar em lesões de Furca algo entre 0,6 e 0,7 de ganho de inserção clínica, que para um defeito de aproximadamente 10 milímetros que eu mostrei, seria obviamente considerado uma resposta insatisfatória, né? Esse é um outro trabalho do nosso grupo, dentro de uma mesma linha de pesquisa, esse em 99, onde nós comparamos duas abordagens, né? A mesma que nós já discutimos, a terapia apenas de abrir, instrumentar e fechar, e a outra seria manipulando um retalho no sentido coronário, que na época era uma técnica bastante em voga, que supostamente apresentava resultados muito interessantes, né? Nesse trabalho, particularmente em molares superiores, nós não fomos capazes de documentar essa vantagem para a técnica de retalho coronário, marcado aqui em verde, e a única vantagem em relação a essa técnica foi, de fato, reduzir o grau de aumento da recessão gengival, e esse aspecto pode ser vantajoso em alguns aspectos, mas do ponto de vista de tratamento da doença, nós não podemos esperar uma resposta muito melhor do que apenas a terapia convencional, né?
No mesmo ano, nós publicamos resultados em relação ao uso de enxertos mais membranas no tratamento dessa doença. E aí nós já vemos uma resposta bem mais robusta, né? Nós já vemos aqui em verde a terapia-teste, que é a combinação desses elementos, onde nós temos a resposta frente ao tratamento regenerativo, resultando aqui entre 200% e 300% mais redução de profundidade de sondagem e ganhos de inserção. Respostas essas que foram estatística e clinicamente significantes. Mais recentemente, nós publicamos também isso para molares inferiores, e mostrando mais uma vez respostas também bastante interessantes nesse contexto. Então, tomados em conjunto, parece apontar uma direção de que, diante de uma lesão severa, seja um defeito intraósseo ou furca, de que talvez a abordagem regenerativa possa nos dar respostas frente a alguns daqueles objetivos periodontais mais satisfatórios do que a terapia convencional, né? Essa é uma publicação ainda mais recente do nosso grupo, isso é de maio de 2015, no Journal of Clinical Periodontology, onde nós avaliamos em relação a defeitos intraósseos periodontais um tratamento com substância bioativa, com fatores de crescimento. Esse é um exemplo, um caso exemplificando essa resposta. Podemos ver na radiografia de cima, no canto direito, a imagem inicial e a resposta radiográfica um ano após o tratamento regenerativo, nesse caso, com uma resolução bastante importante desse defeito, basicamente que se estendia até o ápice do elemento dentário tratado. E esses dados, obviamente, né, ao longo da amostra de 30 elementos para cada grupo, um total de 60 defeitos tratados, demonstraram alta significância na resposta em relação aos parâmetros de redução de profundidade de sondagem, ganho de inserção e ganho ósseo. Então, reafirmando mais uma vez, né, apenas que a partir dessa tecnologia nós temos a possibilidade de conseguir esses resultados de uma forma também previsível, mas mais simples do ponto de vista clínico, provavelmente. Nós podemos fazer isso hoje, né, de maneira bem mais simples do que quando nós começamos na década de 90, como eu comecei a mostrar, né? Esse tratamento regenerativo ele exige, após a instrumentação mecânica, um tratamento químico da raiz para a limpeza da superfície radicular. Dando sequência, então, após a instrumentação mecânica, trabalhamos, então, com uma solução de DTA durante 2 minutos para a limpeza da superfície radicular. Seguida, então, da lavagem abundante dessas superfícies para remoção de todo o gel do EDTA. A aplicação da substância bioativa, nesse caso, proteínas derivadas do esmalte, o nome comercial Endogain. E a complementação com um enxerto sintético de beta-tricalcifosfato e HA chamado Bond Ceramic. Fechamento primário com técnicas de preservação de papila. E aí, então, nós seguimos um outro parâmetro também muito claro, que é o parâmetro de como manter esse caso após a cirurgia, né? Na verdade, aqui na tela vocês não estão conseguindo ver, mas isso foi baseado em 5 estudos randomizados controlados que o nosso grupo tem publicado, tanto na área de cirurgias plásticas periodontais como regeneração. E o nosso protocolo de manutenção diz respeito a consultas semanais nas primeiras 6 semanas, seguidos de consultas quinzenais até o final do primeiro trimestre, e aí, então, consultas mensais até o final do primeiro semestre, e aí, então, a cada 3 meses até o final do primeiro ano. Ao final do primeiro ano, então, essas consultas passam a ser semestrais ou anuais, dependendo do fator de risco do paciente. Nesse caso em particular, então, ao final do 12º mês, a gente pode observar resultados bastante interessantes no que tange a redução de profundidade de sondagem e ganho de inserção clínica, assim como uma resposta bem favorável ao ósseo aqui à direita, como vocês estão vendo no slide. Esse prazo de avaliação em 1 ano também foi estabelecido em outro estudo lá do nosso grupo, esse aqui de 2004, em cães, em que nós demonstramos nesse trabalho de que quando estamos diante de uma técnica reconstrutiva, cirúrgica, o procedimento de sondagem realizado em prazos inferiores a 6 meses podem, de fato, destruir por completo toda aquela inserção que está sendo reconstruída. Então, uma coisa tão simples quanto o exame de fato feito da maneira errada, no timing errado,
pode ser um fator negativo importante nos resultados. Então, mínimo de 6 meses, nós gostamos de fazer essa reavaliação por sondagem em prazos entre 6 meses a 1 ano, de acordo com a escala de manutenção e controle que eu acabei de comentar com vocês. A evolução radiográfica, nós podemos ver aqui o defeito clínico transposto para a imagem radiográfica, assim como a parede lingual desse defeito, e a gente pode observar que, basicamente, obtivemos aqui praticamente 100% de resolução do que seria esse defeito original. A literatura aponta de que esses resultados, com essa combinação de técnicas, de fato resulta em regeneração periodontal, com formação de novo cemento, novo osso e novo ligamento. Isso Sculean já demonstrou para a gente desde 99. Seguindo aquele protocolo de manutenção, esse é um resultado recente do nosso grupo, agora de 2013, tese de doutorado da professora Carolina Miller, em que ela mostra que, se utilizando daquele mecanismo de manutenção, a qualidade da higiene oral, assim como da saúde dos tecidos moles, é possível ser mantida por prazos de até 10 anos, de uma maneira bastante razoável. Ou seja, é um processo que, se trabalhando dentro de uma seleção de técnica adequada, material adequado, cuidados na hora do reexame, cuidados adequados em manutenção e controle, esses resultados podem ser mantidos a longo prazo. Nesse caso em particular, podemos acompanhar a evolução radiográfica do caso 1 ano após, foi a radiografia que nós já vimos, e aqui 5 anos após os defeitos completamente resolvidos e estáveis, de acordo com os demais estudos que nós já conversamos. Um problema, na realidade, é quando nós adaptamos essa condição para uma região anterior, por exemplo, de maxila. Tá? Essa é um calcanhar de Aquiles da terapia cirúrgica convencional em casos avançados. Mas, partindo do mesmo princípio, aqui a gente pode antever os níveis ósseos associados a esses elementos dentários, já nos dando uma estimativa da magnitude desses problemas. E aí, então, obviamente, né, as sondagens replicando esses achados, optamos, então, por uma técnica de preservação de papila. Foi elevado esse retalho com as papilas da palatina para vestibular, um acesso e debridamento ao defeito ósseo, e exatamente a mesma sequência. Olha, podemos apreciar a gravidade dos defeitos que a gente está se referindo. Então, eu estou me referindo a tratamento de doença periodontal avançada, né, não moderada nem leve. E toda a sequência igual, né? Foi feito tratamento mecânico, tratamento químico da raiz com EDTA, aplicação do endogain, aplicação do enxerto ósseo bond ceramic, nova camada do endogain, fechamento do retalho, cuidados de manutenção, exatamente como eu já descrevi, avaliação 1 ano após, mais uma vez demonstrando também resposta bastante interessante desses tecidos moles frente ao procedimento, e o acompanhamento de 5 anos, mais uma vez, também bastante satisfatório do ponto de vista clínico e do ponto de vista radiográfico. De fato, né, essa abordagem ela não é só sítio específica. Né? Essa filosofia de tratamento periodontal, ela envolve tratamento de bocas. Então, eu mostrei casos de dentes inferiores, caso de dente na pré-maxila anterior, e esses conceitos podem ser aplicáveis à boca como um todo. Então, nesse caso em particular, a paciente também apresentava defeitos profundos, particularmente em praticamente todos os elementos dentários maxilares. E os procedimentos realizados foram idênticos, bem similares ao que nós discutimos até agora. Similarmente na mandíbula também, defeitos interessantes presentes. Esse é o resultado de 10 anos de acompanhamento desse caso. Quadrante maxilar direito. Quadrante maxilar anterior. Maxilar esquerdo, como era, após 10 anos. Após 10 anos. Uma manutenção da nossa dentição em saúde ao longo desse prazo. Então, resultado após esses 10 anos de tratamento, como era, como fica, como era, como fica.
a boca inteira tratada de acordo com os mesmos princípios que nós conversamos. Isso não é um achado único, né? Existem uma série de estudos na periodontia que demonstram, né, de que bolsas profundas como essas que nós estamos vendo, áreas com perdas avançadas de inserção, elas podem responder de maneira satisfatória ao tratamento periodontal, tanto convencional, quanto cirúrgico, quanto regenerativo. Esse é um estudo clássico de Knowles e colaboradores, que mostra para a gente aqui o resultado dessa terapia em relação à redução da profundidade de sondagem na esquerda, ganho de inserção clínica na direita, em que nós vemos que após o primeiro ano nós temos a maior parte das alterações significantes, e estando esses pacientes mantidos, aqui num protocolo até bem menos rígido do que a gente usa né, nos nossos trabalhos, e mesmo assim também uma manutenção bastante adequada dos graus de redução de profundidade atingidos, assim como um ganho continuado de inserção ao longo desses 8 anos, no caso da duração desse estudo. E existem vários outros estudos que corroboram esses resultados em diferentes grupos de pesquisa. Então, o ponto que se coloca é: sim, é possível se atingir saúde periodontal e se manter essa saúde por longo prazo, desde que cuidados em seleção de técnica, adequação da utilização dessas técnicas e o cuidado da manutenção e controle sejam respeitados. Porém, né, a terapia periodontal ela mudou muito nesses 22 anos que eu tenho trabalhado com pério. Né? Eu venho de uma fase em que o periodontista ele basicamente enxergava apenas a questão gengival periodontal. E em um caso como esse, numa visão contemporânea, ele exige uma visão muito mais transdisciplinar. Um caso como esse, ele infelizmente não tem como ser abordado com uma visão purista periodontal. Essa foi uma grande mudança de paradigma do papel da periodontia dentro da odontologia como um todo. Né? Mas isso não impede que, seguindo os mesmos parâmetros, resultados também bons sejam atingidos. Né? Então, essa filosofia periodontal pura, que se iniciou ali por volta de 74 na literatura, ela modificou muito em relação ao que nós consideramos adequados em relação a 2016. Mas não nos impede, em se conjugando, né, os nossos recursos técnicos, cirúrgicos, restauradores, atingirmos resultados muito interessantes em tratamento de pacientes com doença periodontal severa, né, em um contexto não só de saúde, como em um contexto de estética. Esse é o resultado final, 1 ano após carga, 5 anos após carga, a condição estável e nesse contexto mantida. Então, primeiro dogma, né? Tratamento periodontal em enxugar gelo? Com certeza que não. Dogma número 1 rasgado. Vamos botar fogo nesse dogma. Né? A questão é como você encara o seu paciente periodontal. Né? Encarando um paciente periodontal como a literatura, a ciência nos mostra ao longo desses últimos 20 anos, resultados como esse são previsíveis e não exceções. Muito bem. Entretanto, existem necessidades de tratamento que são definidas na zona estética, né? Que é a área demarcada pelo perímetro labial, segundo Sadum e colaboradores, em 97. Então, essa é a área que se define como a área da zona estética. E muito se fala em relação à estética branca, né, que seria a estética dentária, mas essa estética branca ela tem como uma moldura fundamental o rosa. Sem o rosa da gengiva, a gente não teria o contraste do branco, da estética branca. Sem essa gengiva de maneira adequada, eu não teria proporções adequadas, formas adequadas da minha estética branca. Em outras palavras, não existe estética branca sem estética rosa. Então, a periodontia contemporânea, além de todos aqueles aspectos que a gente conversou do tratamento da doença, ela hoje também ocupa um espaço fundamental na odontologia no que tange à obtenção da estética ideal branca. Porque sem o rosa, essa estética branca ela não atinge a sua plenitude dos seus resultados possíveis nesse contexto. Então vamos ao mito número 2. Né? O tratamento periodontal é estético ou não é estético?
Isso era uma outra coisa que eu ouvia muito. Olha, eu não vou tratar pério, porque senão eu vou ter recessão gengival, o caso vai ficar pior, a minha estética não vai ficar tão boa. Seria isso um mito ou seria isso uma realidade? Né? Bom, a questão da estética é uma coisa muito subjetiva na realidade. Né? Tenho vários amigos aqui na plateia, meninos e meninas, e se eu fizesse uma enquete aqui, certamente os meninos falariam que são todas lindas. Talvez alguns falarem, eu prefiro ela, ela. E as meninas todas geralmente falam, são todas horríveis. Mostrando claramente que a estética é subjetiva. Né? Eu, obviamente, considero todas belas, cada uma da sua natureza. Né? À toa que eu coloquei aqui como um exemplo dentro de um contexto de estética. Então, esse é um ponto fundamental. A estética, ela é muito interessante e é complexa de ser definida. O que é bonito? E é bonito em relação a quem? Em relação a nós profissionais, em relação ao paciente, em relação à família do paciente. Às vezes a gente tem um resultado que o paciente sai até satisfeito do consultório, chega em casa e ele volta, porque alguém da família não gostou do trabalho. Demonstrando claramente isso. As pessoas veem a estética de maneira diferente. E nesse contexto, então, a gente não pode perder de vista que cada um tem o seu próprio gosto. E nós, como profissionais, temos que tentar reduzir essa chance de variabilidade. Trabalhar com alguns parâmetros que sejam mais universais ou universalmente considerados belos ou estéticos. Resultados que nos tragam uma chance maior de ser apreciado como belo pela grande maioria da população. Esse é um ponto importante. Né? Então, é óbvio, né, dentro dessa ótica de estética, né, eu acho essa uma representação muito agradável de estética no meu ponto de vista. Né? Me agrada esteticamente esse contexto. E certamente agrada a muitos dos nossos pacientes. Né, que chegam para a gente, olha, eu quero ficar exatamente igual a ela. Mas às vezes isso não é possível. Às vezes a realidade que a gente tem que tratar é um pouco diferente. Né? Isso não impede que a gente não tenha que buscar uma condição melhor, mais favorável. Obviamente que dentro de um aspecto realista, a gente tem que dizer para o paciente, olha, igual a essa, exatamente, eu acho que eu não consigo te deixar. Mas eu acho que eu posso te dar resultados muito interessantes. Né? Então, um caso também, né, clássico, né, de terapia periodontal avançada, em que obviamente exige da gente uma abordagem transdisciplinar, e essa abordagem, na verdade, começa fora da boca. Nós vamos começar avaliando essa paciente em relação às suas referências externas, estéticas, e transferir essas referências para o meio intrabucal a partir de uma série de recursos que hoje nós podemos lançar mão. Esse é o aspecto intraoral. E aí, então, isso nos permite, de maneira bem sucedida, sair de uma condição como essa para essa. Para essa. E o antes na porção inferior, o depois na porção superior. Mais uma vez, né? Terapia periodontal de casos avançados colocados dentro de um contexto multidisciplinar. Esses parâmetros periodontais têm que estar devidamente coordenados entre periodontista, cirurgião, odontologia restauradora, para que esse resultado final possa ser atingido. E o caso concluído. Acredito que não ficou exatamente igual a Bellatrix, mas eu acredito que dentro das limitações em que se coloca um resultado bastante interessante. Lembrando especialmente de onde a gente sai. Né? A gente nunca pode se esquecer de onde vem e onde a gente pode chegar. Então, esse é um ponto que eu acho interessante. Antes e depois. E como, ao final, pode ser possível nós atingirmos alguma daquelas referências estéticas que foram desenhadas no início do tratamento. Tá? Então, o segundo elemento, além de tudo aquilo que a gente conversou no início, é qual é o seu plano de ação. É definir claramente um plano de ação. E um plano de ação que seja aceitável a todos do time. Esse é um ponto fundamental.
né? Então, mito número 2, terapia periodontal, então, só piora a estética do paciente? Como a gente já cansou de ouvir há um tempo atrás, eu acho que esse é um outro mito que a gente tem que tocar fogo. Ok. Então, tendo em vista isso, né, um ponto-chave quando se fala de estética, especialmente buscando uma coordenação do que seria agradável, seria a nossa estratégia e planejamento do que a gente vai fazer. Né? Eu tenho que ter uma estratégia de ação e um planejamento de como eu vou executar essa estratégia de ação. Esse é um ponto fundamental. Né? Então, dentro da questão de estética gengival ou dento-gengival, eu tenho que lembrar de que o jogo, na verdade, é jogado dentro desse campo aqui, demarcado pelo lábio, e ele tem como jogadores, nesse caso, o próprio lábio, o campo, nesse caso, participa do jogo, né? Assim como a gengiva e os dentes. Estética vermelha, rosa e branca. Tá? Os 3 elementos têm que estar em conjunto. O lábio, obviamente, ele tem uma finalidade importante. Nós temos que avaliar forma e volume. A relação da exposição gengival é crítica em relação ao que a gente pode atingir com os nossos resultados e a relação com as bordas incisais dos dentes anteriores. Isso vai definir basicamente muito do nosso projeto reabilitador nesses casos. Né? Do ponto de vista de sorriso, nós temos que avaliar também que cuidado com a literatura. Né? Então, existe um trabalho clássico do Tijan, de 84, praticamente todo livro de estética usa isso como referência, em que ele classificou os tipos de sorriso como normal, alto e baixo. Né? O alto, obviamente, é onde mostra todos os dentes e parte da gengiva. Né? O normal é onde mostra somente os dentes e as papilas interproximais. E o baixo é onde não se mostra nenhum tecido gengival. E a gente pode observar uma visão rápida desse slide, de que aqueles resultados do Tijan aqui em verde, eles são similares, mas podem ter proporções muito diferentes em outros estudos, por exemplo. Esse aqui do Farias foi feito aqui no Brasil. Então isso para mim realmente não importa. Não me importa que a maior proporção de casos é médio, porque o que vai importar para mim é o paciente que eu estou tratando. Se o meu paciente estiver aqui no alto, é 100% do problema de alto. Não importa se na população toda do Rio de Janeiro a maior frequência seja de médio. Aquele meu paciente tem uma linha de sorriso alta. Mas o fato positivo é o seguinte, olha, se nós somarmos em ambos os estudos, olha, no caso do Brasil, observem que metade da amostra tem uma linha de sorriso alta. Isso é um problema. Né? A nossa chance de escapar dos problemas é menor do que talvez em outros, do que demonstrado em outros estudos. Então esse é um ponto que eu acho importante nesse estudo do Farias, mas vamos lembrar de novo, talvez se eu fizesse esse mesmo estudo em Niterói, eu possa achar um outro resultado bastante diferente. Isso é população específica de acordo com as condições do estudo. Tá? Então, saindo do macro, né, da face como um todo, para o lábio, agora vamos para a estética gengival, que é o nosso foco. Outro mito, número 3. Gengiva é tudo igual. Gengiva é gengiva, é tudo igual. Né? Poderia ter um mito 3.A. Né? Gengiva é como capim, corte à vontade que ela volta a crescer. Né? Isso é uma coisa engraçada. Assim. Quando eu me formei, de fato, a visão que eu tinha é que a gengiva era uma coisa só. Era um tecido mole que circundava os dentes, ponto. Né? Simples, né? Se fosse só isso. Estava tão feliz naquela época. Né? Gengiva é um tecido mole que circunda os dentes. Bom, numa visão contemporânea, isso mudou bem, bastante. Né? Essa é a primeira vez que eu estou mostrando em respeito aí ao CRO. Né? Nós temos trabalhado dentro de uma filosofia que a gente apelidou, na verdade, de anatomia, reabilitação anatômica geométrica gengival. Esse conceito está sendo lançado agora em outubro, na segunda edição do livro do Dr. Sérgio de Bart. Vai ser lançado aí em 5 ou 6 idiomas. Eu tive a honra de escrever 3 capítulos nesse livro. Um deles sobre parâmetros estéticos gengivais na cirurgia plástica periodontal. E a gente pode observar que, numa visão simples, somente na área anterior da maxila, eu tenho uma série de referências estéticas gengivais. Uma série delas. E se eu tenho esses parâmetros, obviamente indica o quê? Que esses parâmetros podem variar em populações, em indivíduos ou em diferentes dentes do mesmo indivíduo. Então, aquele conceito que a gengiva é toda igual, ele já, no primeiro slide, ele já cai por terra.
né, nós temos uma série de parâmetros que nós temos que avaliar do ponto de vista estético. Né? De uma maneira mais simplificada, eu vou pegar aquele diagrama complexo e vou simplificar ele um pouco mais. Né? Vamos discutir alguns elementos fundamentais para a arquitetura gengival. Eles envolvem, na verdade, o contorno gengival e as papilas. Bem simples, né? Eu tenho um aspecto de contorno gengival e o aspecto papilar. O contorno gengival é definido pela posição do zênite e um elemento chamado nivelamento marginal, que eu vou definir mais a posteriori. Tá? Então, as papilas são áreas críticas, né? Na década retrasada, isso era elemento de grandes discussões em todos os eventos. Eu diria que é o pequeno tecido de maior importância que a gente tem, talvez, no corpo humano. Né? São os 3 milímetros mais caros que a gente tem no corpo humano. Pelo fato da dificuldade, de fato, anatômica de se trabalhar nessa região, nos diferentes procedimentos que a gente executa na clínica diária. Né? Nós tivemos a chance de trabalhar com isso lá com a professora Carol Miller, com o professor Zé Luiz Miranda, em que, nesse estudo, nós medimos esses tamanhos papilares, a gente observa que há uma simetria bilateral, ou seja, a papila distal do canino ela tem exatamente as mesmas dimensões da papila do dente contralateral, e isso é verdade também para todas as demais, com a exceção da papila interincisiva, pela razão de que ela é única. Né? Então, eu não tenho um dente contralateral para comparar. Qual é a utilidade clínica disso? Olha, se eu tenho uma delas que está adequada, eu vou usar ela como referência para o que eu tenha que mudar naquela que eu tenho que tratar. De fato, essa é a nossa referência. Então, eu tenho que medir a que eu tenho, que eu considero adequada, e aí hoje a gente tem parâmetros de tamanhos para isso, de proporções entre papilas e dentes, e eu vou replicar o que eu tiver para a área que eu estiver trabalhando, como a minha referência. A altura papilar é maior na papila interincisiva, e ela sofre, na verdade, uma progressividade em direção posterior na posição dessa meia papilar. Um outro elemento importante seria o zênite gengival. Né? Essa é uma área bastante controversa na literatura, ou foi controversa durante bastante tempo, pelo simples fato de que não havia evidência científica. Né? Esse aqui é um gráfico clássico de um livro de Mani e Belzer, e que é seguido por uma série, né, foi antecipado por vários outros e seguido por vários outros após ele, em que diziam que o zênite, que ele representa aqui como esse T, seria sempre distal ao longo eixo do dente. Tá vendo? O T aqui no canino está distal ao longo eixo, o T no lateral está distal, no central está distal. Concordando, né, ele também diz que eles são simétricos. Tá? Aqui também é distal, aqui também é distal, aqui também é distal. Tá? Mas essa é uma definição. Entretanto, na realidade, certamente o primeiro estudo na literatura que avaliou isso de maneira científica e mensurando isso de fato, foi esse trabalho aqui da Carol com a gente. Esse trabalho foi publicado no Journal of Periodontology em 2008. E, basicamente, hoje eu vou apresentar ele quase que na integridade, pelo fato de que ele já foi replicado por mais 3 ou 4 estudos a nível mundial, demonstrando que ele não é, na verdade, a amostra específica. Basicamente, os resultados que a gente teve aqui, eles podem ser traduzidos em diferentes comunidades. Ele já foi replicado nos Estados Unidos da América, já foi replicado na Europa, em alguns países da Europa, e já foi replicado em nossa própria casa, em outras amostras aqui na cidade do Rio de Janeiro, demonstrando que sim, né, esses achados eles são universais. De uma maneira simples, né, a partir do longo eixo do dente, o que nós encontramos, né, numa vista lateral e frontal? Olha, no canino, na verdade, o zênite ele é coincidente com o longo eixo, e ele tem algum deslocamento no lateral e no central. Um pouquinho menos no lateral, um pouco mais no central. Então, ele não é universalmente distalizado. Isso a gente tem uma série de relevâncias para esses achados. Né? Diz respeito ao nosso manejo cirúrgico periodontal, como é que eu estabeleço a minha posição da margem gengival. Finalização ortodôntica, também segue esse contexto. Posição tridimensional de implante, cuja referência deve ser a posição ideal do zênite gengival. Né? Uma série de outras referências, a anatomia da sua prótese, se ele tiver especialmente errôneo, né, nessa avaliação. E a gente, em medições, né, a média deu 0,08, isso não significa que eu medi 0,08. O que significa é que 90% da amostra a diferença foi 0.
E aí o demais, o que deu de diferença, eu divido pelo N de 50, que foi a amostra desse estudo, e a gente vai achar esse valor. Quer dizer, na realidade, a grande parte da amostra, o zênite foi coincidente com o longo eixo. No incisivo lateral, em torno aqui de 0,4, no incisivo central, em torno de 0,9. Tá? Então, ele é mais deslocado, ou seja, quanto mais anterior o dente, maior o deslocamento lateral do zênite em relação ao longo eixo do dente. Tá? Em relação ao nivelamento marginal, isso já é uma referência que já existia na literatura antes. Esse nosso estudo não foi o primeiro a mensurar isso, na verdade foi o segundo estudo a mensurar. No mesmo ano, teve um estudo feito na França por Charruel e colaboradores, que achou exatamente o mesmo resultado que o nosso. Virtualmente idêntico o resultado ao nosso. E o que a gente mostra? Né? Se eu pegar o zênite aqui do central, fizer uma linha unindo até o ponto do zênite do canino, isso é chamado de linha estética por alguns autores. Nós chamamos isso de linha do zênite, que ela liga zênite a zênite. Né? E se eu pegar, então, e fizer a distância dessa linha até o zênite do lateral, a literatura dizia que essa distância deveria ser de 1 a 3 milímetros. Olha que coisa. Né? Ninguém tinha medido, mas todo mundo falava de 1 a 3. Vocês já imaginaram se eu seguisse isso para posicionar implante, por exemplo? E se eu considerasse o 3 como a minha referência, eu achar que essa minha margem do lateral teria que ser 3 milímetros, ou seja, ela teria que vir aqui, ó. Esse é o problema quando nós temos referências que elas são jogadas sem uma devida quantificação, sem uma devida análise crítica a partir de métodos. Né? E eu fiquei feliz dela ser bem menor do que 1 a 3. Né? Essa diferença de 0,7 quando presente é interessante. É mais próximo, é mais plausível clinicamente da gente atingir, de uma maneira mais previsível. Tá? Foi até bom no meu ponto de vista, né, para os nossos resultados. E essa referência onde o zênite do lateral ele é coronário em relação à linha do zênite, estava presente em 75% dos pacientes, na maioria. Então, na maior parte da amostra estudada é dessa maneira. Tá? Qual é um ponto importante? Né? Existe um estudo clássico, no livro clássico de um autor chamado Rufenack, ele dizia que poderia ser da maneira como nós vimos, a linha do lateral poderia ser no mesmo nível da linha do zênite, e ele também admitia que ela podia ser apical, ou seja, você podia fazer o que quisesse com a linha que, segundo Rufenack, estaria certo. Né? Nesses estudos que se seguiram, na verdade, eles também caminham muito próximos ao que a gente achou. A maior parte da amostra era dessa forma, a menor, em torno de 25, era do mesmo nível, e nessa amostra em particular, nós não encontramos situações onde o zênite do lateral era apical à linha do zênite. Então, a gente considera esse posicionamento como não sendo um posicionamento estético normal, regular. Tá? Merece nossa atenção. Um outro ponto importante, né, seria o ponto do fenótipo periodontal. Né? Outra coisa, toda gengiva é igual, então a gente já começou a observar que não. Né? A gente já observou que posição das margens pode variar, e pode estar dentro de uma normalidade. Né? Isso pode variar tamanhos de papilas, dependendo do que a gente está lidando. E nós também temos diferentes espessuras teciduais, diferentes fenótipos. Né? O nosso grupo também publicou alguma coisa sobre isso. Né? Tem um capítulo aqui no livro do Lenharo, esse capítulo mais recente no livro do Bezerra e do Romanos, lá da NYU. E o que nós temos de fato, né, seria um biotipo espesso e plano, onde essa gengiva ela seria mais espessa, os dentes mais quadrados, uma inexistência maior de defeitos ósseos associados a esse rebordo ósseo intacto, e uma outra em que a gengiva seria mais fina e ondulada, né, consequentemente mais translúcida. Essa é uma área problemática, né, tanto para o tratamento periodontal, propriamente dito, como tratamento protético. Né, isso tem relevância até mesmo para a seleção, né, da nossa solução protética, se ela vai ou não envolver metal, por exemplo. Né, seleção de componentes de implante, pela mesma razão, evitando aí essa transmissão a partir desse tecido fino. Bom, esse é um trabalho bem recente lá do nosso grupo, que fizemos em colaboração com o professor Sérgio Mota, aqui do Rio de Janeiro, da Clivo do Rio de Janeiro, em que nós fizemos uma análise histológica disso, né, que até então nós não tínhamos.
Nós tínhamos análises feitas por medição direta, né, furando a gengiva, etc. E o que nós fizemos foi preparar biópsias de diferentes biotipos e quantificar. Né? E a dúvida que nós tínhamos era qual é o elemento que é mais importante aqui? É a gengiva que está toda maior, o epitélio e o conjuntivo? Ou é só o epitélio, é só o conjuntivo? Quem é que faz essa gengiva ser mais espessa? E um resultado muito interessante para a gente foi observar que, sim, como esperado, o que nós vemos clinicamente como espesso, ele é histologicamente mais espesso, significativamente mais dessa maneira, e quem determina essa maior espessura é a espessura do tecido conjuntivo. Isso foi muito interessante para mim do ponto de vista clínico. Por quê? Porque, particularmente, eu acho que uma abordagem mais racional para lidar com o biotipo é uma técnica chamada enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. E esse estudo dá uma base científica para isso. Então, eu não tenho a necessidade, eventualmente, de pensar em mudar o tecido epitelial, uma vez que o tecido epitelial nesses dois grupos não foram significativamente diferentes. Então, me reafirma a filosofia de trabalho, de trabalhar, de preferência, com enxertos não epitelizados em detrimento dos enxertos epitelizados, né? Com o objetivo de mudança de biotipo. Então, seria a gengiva toda igual hoje em 2016? Também não. Mais um, né? Ok. Não sendo as gengivas todas iguais, eu posso imaginar que existam diferenças, né, em alguns desses elementos. É isso que a gente vai conversar daqui até o final da aula agora. Né? Diferenças de posição, diferenças de espessura, né, alterações por meio de recessão gengival, alterações de volume maior ou menor de gengiva e como nós lidamos com elas. Né? Então, de fato, né, a assimetria gengival diz respeito à posição da margem diferente. Então, se eu tenho um dentinho aqui que a margem está mais coronária do que o outro, eu tenho que colocá-la na mesma posição. Eu posso fazer isso por meio de aumento de coroa clínica, associado ou não à restauração protética, né, dependendo da posição da junção cemento-esmalte, ou procedimentos ortodônticos. Eu posso posicionar esse dente ortodonticamente. Quando eu tenho a minha margem mais apical do que a minha linha do zênite, agora vocês estão entendendo a importância da referência, né? Como é que eu sei quem está errado? É a partir das referências que nós temos extraorais e intraorais. Né? Se está mais apical, eu posso fazer uma redução da coroa clínica. Como? Ortodontia e procedimentos de recobrimento radicular. Ou eu posso ter, na verdade, uma combinação disso. E aí, obviamente, eu vou ter que combinar procedimentos, né, de acordo com a natureza do problema e quem está errado em relação às minhas linhas de referência. Então, eu posso fazer, né, eu tenho que fazer um aumento de coroa em alguns dentes, uma redução de coroa em outros, e para isso eu vou usar uma terapia combinada. Muito bem, vamos agora então para a execução. Né? Como é que a gente poderia pensar nisso? Então, um caso como esse, aumento de coroa clínica com finalidade estética. Olha, é uma visão antiga, está vendo? 1977 não mudou. Até hoje é a mesma coisa. O que a gente observa? Né? Quando eu falo de uma erupção passiva alterada, eu vejo que 100% do tratamento é o quê? Cirúrgico. Não tem outra opção de tratamento. Né? E até os trabalhos mais recentes citam iguais. Então, eu não coloquei nenhuma referência mais nova, porque eles basicamente reafirmam o que o Koslet já falava no final da década de 70. Né? Então, essa é uma abordagem básica. E vai diferenciar o quê? Qual tipo de cirurgia que eu vou selecionar? Se eu vou fazer uma cirurgia sem trabalhar com osso, ou se eu vou fazer uma cirurgia trabalhando com osso. Isso vai depender da posição da crista óssea em relação à junção cemento-esmalte. É isso que determina os tipos 1 e 2. E o tipo de incisão vai ser determinado pela quantidade de tecido queratinizado. Situações em que você tenha tecido suficiente, você pode fazer a remoção desse tecido. Onde você não tenha, você tem que reposicionar o retalho sem uma remoção do tecido. Então, na prática, é isso. Né? Eu vou observar a quantidade de tecido queratinizado, vou observar a posição da crista óssea em relação à junção cemento-esmalte. Então, vamos ao mito número 4. Eu sempre tenho que fazer realmente retalho para fazer um aumento de coroa clínica? Não?
Aumento de coroa clínica é sempre com retalho. Seria dessa maneira? Então, vamos a um caso, né? Esse é um caso clássico de desarmonia, de assimetria gengival combinada. Eu tenho dentes que estão mais curtos, dentes que estão levemente mais longos. A posição está alterada. Então, a visão intraoral, visão extraoral, seguindo o mesmo parâmetro que a gente já conversou. Né? Um ponto importante nesse caso é o reconhecimento dessa região aqui, ó, desse canino aqui. Ó, porque essa paciente já tem um trabalho fixo nessa área que não deseja trocar. Então, lembre-se da minha linha do zênite, quem que determina? É o canino. E lembra que o canino de um lado tem que ser equivalente ao canino do outro lado. Então, na realidade, esse caso ele vai ser dominado particularmente por esse canino, em virtude dessa limitação nesse caso. Então, esse aqui é o tamanho que vai me guiar para todo o restante que eu tenho que fazer. Também chama atenção para essa área aqui, ó, porque essa paciente já tinha uma perda óssea nessa região. Então, a minha abordagem cirúrgica aqui ela tem que ser bem conservadora, né, para que eu não leve a um quadro pior do que antes de eu começar. Então, basicamente, aqui eu já tenho uma visão rápida do que eu preciso, né, para equilibrar esses tamanhos desses dentes. Essa visão, na realidade, ó, mais prática, olha como é que está tudo alterado. Ó, aqui o zênite está mais ou menos ok, mas o tamanho do dente não está. Aqui esse zênite está coincidente, ó, central coincidente. Isso não é o que a gente deseja. O lateral está mais mesial o zênite e o canino aqui coincidente. Então, numa apreciação, eu tenho aqui alterações no sentido ápico-coronário e alterações no sentido mesodistal. Minha linha do zênite, posição do zênite do lateral, olha a outra linha do zênite, claramente diferente de um lado para o outro, posição do lateral e, obviamente, o desnível entre os incisivos centrais. Então, partindo novamente, linhas extraorais para linhas intraorais, para referências gengivais, para aí, então, trabalhar com referências dentárias. E demais referências, papilas basicamente niveladas no mesmo patamar. Então, o que eu tenho que ter é a mesma coisa ao final. E as demais referências. Fazendo a medição, né, da posição da crista óssea, eu mencionei isso, isso vai determinar para a gente o tipo de procedimento que vai ser realizado. Esse caso ele é feito, então, a partir dessas referências, é feito um enceramento. Esse enceramento é duplicado e aí, então, a gente tem a nossa guia cirúrgica, né, do que é o planejamento a partir dessas referências. Com essa guia, a gente desenha as nossas incisões, faz a remoção. Nesse caso, eu fiz uma leve elevação do retalho para osteotomia conservadora e o fechamento do mesmo, né? Pós-op de 15 dias. E o caso concluído, parte cirúrgica e parte protética. Observando como era a referência. Agora, então, eu tenho o zênite nos centrais de uma distância adequada e simétrica, dos laterais também, dos caninos agora ambos na posição certa. Meu contorno gengival adequado. A linha do zênite que estava alterada agora está simétrica, como deveria ser. E a linha dentre os dois centrais também, como era, como fica. E como fica. Outra situação, né? Paciente jovem também, sorriso alto, mostra de gengiva, né? Só que aqui, nesse caso, uma visão, né, da linha do sorriso amplo, né, demonstrando nesse contexto, análise desse sorriso, visão dessa referência, análise intraoral, vou utilizar todos os mesmos parâmetros que nós estamos conversando até agora. Análise lateral, esse caso tem uma diferença. Ó. Aqui eu tenho uma alteração de volume para mais no meu tecido interdentário. Então, isso é algo que eu tenho que levar em consideração. Né? Tem uma hiperplasia naquela porção papilar. E eu tenho uma alteração de posição de margem gengival. Todo o planejamento realizado, guia cirúrgica. Vamos fazer, então, as incisões. E, ao contrário, então, do caso anterior, aqui, então, ó, vamos remover os colarinhos, desenhando a nossa margem gengival desejada.
No final, né? No final. É. Aí, então, eu vou medir o meu espaço biológico, meus tecidos supracrestais, e aí eu vou poder determinar que a maioria deles eu estou muito próximo do que eu preciso. Eu estou falando de discrepâncias entre 0,5 e 1 milímetro em média. Será que eu precisaria abrir um retalho de canino a canino para fazer essa ostectomia nessa região? Então, esse é um caso com um biotipo espesso, né? Que eu tenho uma chance menor de ter uma recessão maior do que eu gostaria. Então, um caso como esse a gente aborda de acordo com a técnica do aumento de coroa flapless. Isso foi publicado, na verdade, pela primeira vez pelo Joly, no livro dele, na primeira edição, Júlio Joly. E o primeiro estudo controlado disso foi esse estudo da Fernanda Ribeiro, que foi publicado em 2014 no Journal of Periodontology, em que ela comparou com e sem retalho, né? E a gente observa que todas as indicações do caso estão contempladas por aquela paciente. Então, aqui, claramente, quais são as indicações de um aumento sem retalho? Boa quantidade de tecido queratinizado, a paciente exibe. Osteotomia menor do que 3, é a demanda que ela tem, no caso dela em particular. Dentes quadrados, é o que ela exibe. Contorno gengival plano, é o que ela exibe. E biotipo espesso. Então, é um caso exatamente indicado para esse procedimento. E como é que é feito? De uma forma muito mais simples do que antes, né? Sem elevar o retalho, a gente vai trabalhar com o nosso cinzel, microcinzel, estabelecendo a nova margem óssea, né, na distância que a gente deseja. Uma vista frontal primeiro, agora lateral. E aqui, ó, medindo agora todas as áreas com a distância que eu preciso. Né? Mínima ostectomia, eu consigo então estabelecer, e isso me resulta... antes disso, a gente trabalha primeiro com essa gengivectomia em bisel interno, foi o que eu fiz, seguida de ostectomia, e agora então eu faço uma mini gengivectomia de bisel externo. A gente chamou esse procedimento de gengivectomia dupla combinada. Esse trabalho foi publicado ano passado na revista Perio News. Tá? Acho que foi em setembro de 2015, acho que foi ano passado. Nós chamamos essa técnica dessa maneira, onde eu estou trabalhando tanto no sentido ápico coronário como no sentido vestíbulo palatino. Estou corrigindo a altura e espessura dos tecidos. Então, ali, ó, após corrigir essa minha alteração de volume, ó, um antes e um depois. Perdão, antes e depois. Caso concluído, olha, morfologia bem mais interessante, bem mais adequada nessa região. Assim como as espessuras dos tecidos gengivais. Já tem outras situações em que eu tenho que fazer uma terapia combinada. Né? Então, um caso como esse, por exemplo. Como é que eu faço um caso como esse? Obviamente, eu tenho uma desarmonia de margem gengival, né? Está bem evidente isso. Mas esse seria possível um caso desse somente cirúrgico? Claramente que não. Tá? Então, nesse contexto, a gente tem que reconhecer quais são os problemas. Né? Primeiro problema, nós temos aqui essa ausência de tecido papilar. Eu não tenho papila aqui em comparação com a contralateral. Eu tenho doença periodontal a ser tratada nessa região inferior. E, obviamente, os meus ênites estão todos desnivelados. Completamente fora daquilo que a gente estabeleceu como critério. E eu não tenho como fazer isso cirurgicamente. Se eu fosse fazer cirurgicamente, a minha referência seria de novo esse canino. Como é que eu aumento esses dentes, levando em consideração aquele canino? É inviável clinicamente, é um erro. Então, a abordagem aqui, ela envolveu, na realidade, em primeiro momento, tratamento de doença periodontal, que a gente já conversou no início da aula, seguindo, então, de alinhamento e nivelamento ortodôntico, que é o caminho a ser seguido nesse dente, e aí, então, tratamento periodontal e restaurador. Então, aqui, tratamento ortodôntico concluído. Eu ainda tenho alguns desníveis, mas olha agora a nossa papila já em uma posição, em uma referência bem mais adequada em relação ao lado contralateral. Em uma vista lateral, frontal e lateral. Agora, então, eu vou executar o procedimento como nós já conversamos. Remoção da porção gengival.
a avaliação estética, olha ali, o equilíbrio em relação ao lábio, em relação aos dentes e à gengiva. E aqui o caso concluído, após ortodontia, periodontia e odontologia restauradora. E observando de como era, como se conclui, e especialmente como era e como se estabiliza em 2012. Eu lamento até hoje não ter publicado, né? Talvez hoje essa técnica flapless, talvez tivesse um outro autor que tivesse proposto, mas a ciência é assim mesmo, né? E o que eu queria demonstrar com esse caso é que quando você tem um princípio que está adequado do ponto de vista biológico e científico, a tendência é que o resultado seja previsível e estável a longo prazo. Então, esse é um ponto importante, longevidade dos nossos resultados. Não somente o resultado imediato, bonito ou saudável, a longevidade desses resultados. Tá? Isso eu acho que é um ponto importante. Muito bem, então, sempre eu tenho que fazer com retalho? Não. Isso não significa também que eu sempre tenha que fazer sem retalho, que é o modismo, né? Não, então agora eu só vou fazer aumento de coroa sem retalho. Não, em nenhum momento eu estou preconizando isso. O que eu estou dizendo para os senhores é que a gente tem opções. Eu tenho situações em que eu tenho que fazer com retalho, tem situações em que eu possa optar por fazer sem. E dei para os senhores especificamente quais são os requisitos para isso. Não há nada de errado nisso. Já existe ciência demonstrando que os resultados são equivalentes. Quando a cirurgia flapless está bem indicada. Mas ela não é indicada para todos os casos. Então, o ponto-chave é diagnóstico e adequação do nosso plano de tratamento. Porém, né, quando a cirurgia flapless está contraindicada, ela vem, então, a contestar esse outro mito, mito número 4. Eu posso, sim, realizar procedimentos cirúrgicos para aumento de coroa clínica sem a elevação de retalhos, se eu respeitar as indicações precisas para esse tipo de procedimento. Uma outra situação, né, seria já na outra direção. Né? Agora eu não estou falando mais de excesso de gengiva, eu estou falando agora no sentido contrário. Né? Onde eu tenho a minha margem gengival posicionada mais apicalmente em virtude de recessão dessa margem. Então, na realidade, diz respeito a isso, na condição de normalidade é essa condição. E aí, então, eu tenho, no processo de recessão, uma migração apical dessa margem com exposição da superfície radicular. Esse é o processo de recessão gengival. Isso ocorre, na realidade, a partir do fusionamento dessas cristas epiteliais aqui do epitélio oral com as cristas epiteliais do epitélio juncional, que vão se unir diante de um trauma nessa região, e assim ocorrendo, você vai ter uma degeneração desse tecido mole nessa área, e isso a longo prazo vai ser lido como uma perda desse tecido gengival. Como é que é a nossa abordagem de tratamento nesses casos? Primeiro, identificar o biotipo periodontal. A gente já conversou sobre biotipo um pouco antes. Segundo, relacionar qual é a causa. Conversei isso no primeiro slide que nós falamos hoje. Né? Estabelecer a etiologia dessa recessão. Segundo, solucionar essa causa. O que quer que esteja causando a recessão, eu vou atuar no sentido de eliminar esse fator. E, por fim, a minha terapia mucogengival, onde eu posso pensar em modificar o fenótipo gengival e realmente pensar em resolver o problema mucogengival presente. O nosso critério para o sucesso, né, o que eu avalio um antes e um depois, para que eu considere isso aqui um sucesso terapêutico, eu tenho que apresentar na realidade essas 6 características. Né? Uma margem gengival ao nível ou levemente coronária, a junção cemento-esmalte. Eu tenho que ter uma profundidade clínica de sondagem rasa, menor do que 2. Eu não posso ter sangramento. Eu tenho que ter uma coloração normal, adequada, né, aos tecidos vizinhos. Eu tenho que ter uma quantidade de tecido queratinizado adequada para a manutenção a longo prazo dessa região. E eu não devo apresentar sensibilidade radicular. Tá? Então, são esses 6 elementos que eu tenho que ter, além do meu aspecto visual, para eu considerar um caso de antes e depois bem-sucedido. Né? Então, vamos para o nosso mito número 5. Cirurgias para recobrimento não funcionam. Por
Porque você faz ela hoje, ela fica bonita por um tempo e depois ela perde tudo ao longo do tempo. Eu já ouvi isso várias vezes, até mesmo de colegas, até de especialistas também em periodontia. Seria isso um mito ou seria isso uma realidade? Né? Por que que tanta gente acredita ou pensa nisso como sendo uma situação? Bom, a primeira questão que a gente tem que conversar é o seguinte: qual é a técnica que foi usada para tratar? Existem centenas de opções técnicas para tratamento de recessão gengival. Dezenas de tipos de retalho, materiais e técnicas, etc. A primeira delas diz respeito apenas ao manejo do tecido mole, apenas ao manejo do retalho como uma técnica de recobrimento. Né? E esses retalhos, então, e além disso eu posso usar também os enxertos, tanto livres quanto submersos. Né? Os submersos livres geralmente é epitelizados, submersos eles são conjuntivos. Hoje, particularmente, eu não vou discutir os enxertos livres. Eu vou me deter aos retalhos e vou me deter aos enxertos de tecido conjuntivo. Esses retalhos eles podem ser de acordo com o movimento avançado, rotacionado ou uma combinação de ambos, segundo a Academia Americana de Periodontia. Várias técnicas foram descritas para as técnicas do retalho rotacionado. Mais recentemente, em 2010, nosso grupo descreveu variantes dessa. Esse ano agora também está saindo mais um estudo em relação a isso. Né? Nossa primeira publicação no tema se deu no ano de 2000, na RBO, revista aqui da casa, né, da nossa ABO. Mais recentemente, publicamos esse trabalho no Journal of Periodontology, em 2010, onde nós comparamos, de fato, os retalhos avançados e rotacionados. Né? Qual dessas duas técnicas seria melhor para o recobrimento? Né? Um retalho rotacionado, como o nome está dizendo, ele vai ser rodado de uma área para um eixo diferente do que ele apresenta. Então, aqui eu fiz o desenho das incisões, relaxante, incisão intrasulcular, outra incisão relaxante, preparei o leito aqui com uma incisão em bisel externo, na porção mais distal, em bisel interno, na porção mais próxima. E esse retalho, então, ele vai ser rotacionado para essa região. Aqui, removendo a área incisada no leito receptor, o retalho rotacionado, e aí, então, a área de onde ele foi rotacionado, coberta com o enxerto gengival livre. Esse é o resultado de 6 meses, onde a gente pode observar completo recobrimento e uma combinação cromática de textura muito interessante desse tecido em relação à área vizinha. Nesse estudo em particular, o que nós vimos? Do ponto de vista de recobrimento radicular, não houve diferença entre as técnicas, num período de até 6 meses. Né? De fato, esse trabalho foi a tese de mestrado da doutora Maíra Breder, e agora os resultados de 5 anos foram tema da tese de doutorado do professor Edgar Fonseca. E em 5 anos nós vimos algumas diferenças nisso. Eu ainda não vou poder comentar que esse trabalho não está publicado. Né? Mas isso mudou em 5 anos. Mas o ponto-chave que eu chamo a atenção para os senhores nesse momento é o seguinte, olha. No caso do retalho lateral, ele tem um pós-operatório com um ganho maior de tecido queratinizado ao redor da recessão. Isso parece ser um ponto importante, né? Se a gente estabelecer de volta os nossos critérios de sucesso de terapia. Recentemente, nós publicamos essa variação de técnica, um caso bem mais severo, né? Uma recessão Miller classe 3/4, a gente vai ver claramente na sequência. Então, observem esse canino. Ó, mal posicionado no arco, uma recessão severa pegando a vestibular e a distal. Então, uma perda proximal e vestibular, o que classifica como uma Miller classe 3/4. Então, nós fizemos o desenho clássico do retalho lateral, preservando a margem na área doadora, onde ele é total junto à recessão, parcial mais distante. Vamos tratar essa raiz a partir da técnica regenerativa, que nós já conversamos no início da aula. Instrumentação mecânica, seguida de EDTA por 2 minutos. Lavagem para remoção do EDTA. A área após a limpeza, o debridamento e tratamento químico. Aplicação do Endogain, matriz derivada de esmalte, como um elemento para otimizar a resposta cicatricial regenerativa. Endogain aplicado sobre a área, vista lateral, vista oclusal, e o retalho foi rodado lateralmente. Uma área daquele tamanho me resulta em uma área doadora bastante importante exposta,
o que eu não tenho nenhuma outra área para fazer um enxerto ali, né? Então, nessa nossa técnica, a gente, na realidade, desenvolveu uma técnica de retalho secundário, em que eu consigo, mobilizando os tecidos, um fechamento primário, né, dessa ferida com os próprios tecidos da paciente, né? Isso nós chamamos de retalho VY, né? Uma técnica que é nossa, na realidade. E é a mais recente variante dessa técnica de retalho lateral. Aqui nós temos a resposta do sítio receptor, né? 14 dias, 6 meses, completo recobrimento. De novo. A evolução do caso em uma vista frontal e em uma vista lateral após ortodontia, reposicionar o dente, atestando a que aquela área realmente está de fato regenerada, uma vez que a gengiva desceu junto com o elemento dentário, né? Nesse contexto, mesmo com aquela perda lateral, como era, como fica, como era, como fica. Os retalhos avançados, existem várias descrições de técnica. Uma delas diz respeito ao uso do retalho semilunar. Essa técnica, quando eu comecei a fazer periodontia, ela era descrita como uma técnica simples, porque ela tinha apenas uma incisão e não precisava de sutura. E altamente previsível, né? Então, ela consiste na realização de um retalho de espessura parcial a partir de uma incisão intrasulcular, seguida, então, da incisão semilunar na base da recessão. E aí, então, esse retalho ele é avançado coronariamente por meio de pressão digital. Vocês vão ver na sequência. O retalho está todo dissecado. Então, por meio de pressão digital, ele é posicionado em direção apical. É mantido assim durante 5 minutos com uma gaze. É colocado o cimento cirúrgico e está feita a cirurgia, né? Essa técnica foi descrita na fase moderna por Dennis Tarnow, em 1989, e todos os primeiros casos que eu tive a chance de fazer, infelizmente, eu não via resultados tão previsíveis como a literatura descrevia, né? O que resultou anos após a gente, então, estudar ela mais a fundo, né? O que estaria explicando isso? Esse trabalho foi publicado no Journal of Clinical Periodontology em 2010, onde nós comparamos essa técnica do semilunar com a técnica do retalho coronário clássica, que eu vou mostrar na sequência. Algumas coisas me chamam a atenção, né? A primeira delas seria o fato de que, como podemos observar, esse grau de recobrimento, que era 100 ou até mais de 100, após 6 meses, ele tem um certo grau de recessão contínua nesse período cicatricial. Segundo, esse aspecto de alteração de cor da cicatrização, que nesse estudo em particular foi reduzindo, né? Ele começou bem vermelho assim em 7 dias e foi reduzindo por um período que durou até mesmo 8 semanas. Período longo de alteração cromática dessa gengiva. E o terceiro foi o fato que em 100% dos casos operados eu tinha uma cicatriz hipertrófica aqui na área a ser tratada. Então, são 3 questões importantes, né? Em relação a essa técnica. O retalho posicionado coronariamente, ele já segue um desenho bem tradicional, né? Essa é a maneira como nós descrevemos nesse estudo. São feitas incisões relaxantes verticais lateralmente, a área da recessão. Aqui, no caso, a mais distal. Seguida, então, para uma incisão intrasulcular. Seguida, então, para uma outra incisão biselada vertical. O retalho ele é elevado na primeira porção como um retalho total, e depois, então, na base, ele é feita a divisão para obter a mobilidade no sentido coronário desse tecido. É feita o que nós chamamos de desepitelização, ou seja, a remoção dessa camada epitelial aqui na área das papilas, e aqui a gente pode observar o grau de mobilidade desse retalho, né, a partir da dissecção no periósteo. Ele é avançado coronariamente, suturado, e aqui o resultado de 6 meses de cicatrização. E aqui, no caso inicial, 6 meses e na direita, 5 anos após o tratamento, a estabilidade do resultado. Nesse estudo, o que a gente observa, né? Enquanto o retalho coronário se manteve estável de maneira adequada ao longo desse tempo, a técnica semilunar atingiu aqui ao final do estudo um grau de recobrimento de apenas 34% da porção radicular exposta, né? E esse processo de recessão foi contínua até o término do primeiro semestre. A técnica de retalho coronário pode ser feita também com uma outra variante, que é uma técnica em envelope, sem as incisões relaxantes, é a tendência
mais atual, onde nós fazemos incisões biseladas na área de papila, chamada incisões de Zucchelli, dividimos retalho total até a junção muco-gengival e depois a divisão na porção apical, favorecendo a mobilização coronária. Então, como era, no momento PO imediato, 12 meses após, completo recobrimento radicular. Mas observem que nessa técnica a gente não ganha tecido queratinizado, porque eu estou mobilizando o próprio tecido que já estava presente na área. Então, esse é um requisito para esse tipo de técnica, que eu tenha um tecido queratinizado apical à minha recessão. Né? E, claramente, 100% de recobrimento na recessão tratada. É interessante, essa aqui é uma revisão sistemática da Sociedade Europeia de Periodontia, foi publicada por Francesco Cairo em 2014, onde, na realidade, ele pegou toda a literatura disponível sobre recobrimento radicular de recessões localizadas na vestibular, né? E ele partiu de um universo de mais de 500 trabalhos. Desse, ele selecionou os 56 melhores trabalhos de toda a literatura periodontal até o ano de 2014. E... Ué? Saiu a aula? Hã? Aí ele volta? Não. Ah, tá. Tchau, tchau. Ok. Calma, estava ali, não estava nem... Não entendi nada. E desses 50 e poucos trabalhos, na verdade, foram esses dois trabalhos que eu acabei de mostrar para os senhores, né? O que compara o retalho semilunar ao retalho coronário e o retalho lateral, que dá um motivo de muito orgulho para o nosso grupo, né? Ter dois trabalhos do nosso mesmo grupo reconhecidos aí entre os melhores trabalhos até agora publicados na literatura, né? Então, mito ou verdade, né? Cirurgia para recobrimento não funciona? Obviamente que funcionam, né? Eu acabei de mostrar para vocês uma série de estudos, uma revisão sistemática, demonstrando quais são, em que circunstâncias essas técnicas podem funcionar. Tá? Então, essas técnicas, sim, funcionam. Agora, existem situações onde eu não tenho uma área adequada na região que eu possa apenas mobilizar os tecidos. E para isso, então, às vezes eu tenho que lançar mão de uma outra técnica chamada enxerto de tecido conjuntivo. Existem várias maneiras de eu obter esse tecido conjuntivo no palato, tradicionalmente, mas independente da técnica que eu opte, eu tenho que ter como objetivo a obtenção de uma quantidade ideal de tecido conjuntivo, eu tenho que ter a quantidade que eu preciso, eu tenho que fazer isso de uma maneira que seja conveniente para o cirurgião, né? Que eu consiga trabalhar bem com essa técnica, resultando em um mínimo trauma tecidual e no melhor pós-operatório para os nossos pacientes. E com o domínio dessa técnica, eu posso obter enxertos de diferentes espessuras, diferentes tamanhos, tá vendo? Esse aqui em torno de 1,5 a 2, esse aqui já é um enxerto bem mais espesso, na faixa de 5 milímetros de espessura, com indicações diferentes, obviamente. Então, é uma técnica que hoje ela é bastante universal, pelo fato da sua flexibilidade. Ela se aplica bem em periodontia, se aplica bem em implantodontia, aplica para uma série pré-protética, né? E nós temos, então, uma gama de opções em relação à mesma. A técnica tradicional foi descrita por um autor chamado Burton e Maureen Langer, em 85. Eu tive a felicidade de ter sido aluno do Dr. Langer, né? Ele é professor na escola onde eu fiz a minha pós-graduação, lá nos Estados Unidos. Ano passado tive a honra de palestrar com ele em um simpósio lá em Boston, nos Estados Unidos, sobre o tema de estética gengival, periodontal, periimplantar. E é sempre uma pessoa brilhante, realmente, né? Genial. Eu tive a felicidade de aprender a técnica com o próprio criador, né? Essa é uma experiência que foi muito interessante. E como é que é a técnica original do Langer? Consiste em uma incisão horizontal no palato, seguida de 2 incisões verticais, desenhando um alçapão, né? E aí, então, nós vamos dissecar essa camada superficial do palato, a camada epitelial do palato, expondo o conjuntivo subjacente. E aí, então, o conjuntivo exposto, eu vou fazer incisões complementares para remover somente esse tecido conjuntivo. Vou voltar esse alçapão ao local e vou fechar o alçapão com as suturas, né? Isso me permite
a obtenção, então, do meu tecido aqui na quantidade, na espessura que eu desejar. Tá? Essa é a técnica clássica, é a técnica que a gente recomenda para quem está iniciando no procedimento, que é a mais simples delas, né, a mais adequada no nosso ponto de vista para isso. Eu posso trabalhar com diferentes maneiras. Né? Então, essa aqui foi uma cirurgia que eu tive a chance de fazer com o próprio Dr. Langer, em 1999. Né? Então, tínhamos essa reseção gengival. Desculpa pelas fotos, né? Obviamente fotos bem antigas, né? Escaneadas de slide, não eram ainda digitais, mas eu acho interessante pelo enfoque histórico da coisa. Né? O alçapão desenhado, remoção do nosso enxerto de tecido conjuntivo, sutura da região, pós-op de 7 dias, o enxerto colocado na região, retalho suturado, e o pós-op 2 anos após. Né? Completo recobrimento e observe a mudança desse fenótipo gengival. Como essa técnica resulta em um ganho de espessura além do recobrimento. E isso é um ponto fundamental. Quando eu preciso disso, essa é uma técnica de escolha. Se eu tenho a necessidade de mudar o fenótipo. Nós desenvolvemos uma variante de como trabalhar com isso. A gente chama ela de técnica microtraumática. Na verdade, é uma variante de Hatzek na área receptora e uma maneira de remover o enxerto conjuntivo. E essa técnica a gente chama dessa maneira porque ela não apresenta incisões relaxantes, é feita toda com dissecções internas, o enxerto ele é envelopado na região, busca uma perfeita adaptação na área doadora e isso resulta normalmente em um pós-operatório bastante indolor. Então, um caso como esse, nossa reseção presente, aqui fizemos a incisão basicamente desenhando um leito retangular bem nítido ao redor dessa minha reseção. Então, a incisão paramesial, a incisão no centro da reseção, a incisão na distal, criando esse leito bem retangular, bem definido. Vamos ao palato, aqui já fazendo uma técnica de incisão única em retalho dividido, toda ela em retalho parcial. Remoção desse enxerto conjuntivo, sutura e adaptação desse enxerto no meu leito. Pós-operatório de 1 ano, completa a resolução dessa reseção, uma excelente adequação cromática e de textura desse enxerto em relação à minha área adjacente. Uma técnica mais recente, na verdade, foi proposta por Zucchelli, né? Tivemos a oportunidade de ver ao vivo ele fazendo isso lá na clínica dele em Bolonha, na Itália. E é uma técnica que eu particularmente não uso como referência. Estou colocando aqui pelo fato de ser uma mais atual, mas eu acho ela um pouco de um retorno às antigas. Né? Ela consiste, na verdade, na remoção de um enxerto epitelizado. Eu vou remover como se fosse um enxerto gengival livre do palato. E essa é a minha principal crítica a essa técnica, né? Porque o pós-operatório do enxerto livre é bem mais doloroso, bem mais complicado do que a técnica do enxerto conjuntivo. Mas com a remoção desse enxerto, primeiro nós vamos fazer a toalete desse enxerto, remover, em um primeiro momento, toda a questão glandular e a questão, basicamente, de glândulas e de tecido adiposo desse palato. Aqui eu estou fazendo isso, essa toalete do meu enxerto. Isso me resulta em um enxerto devidamente trabalhado, sem esses tecidos que não são desejáveis. E aí, então, eu vou virar e vou fazer uma dissecção daquela camada epitelial, fora da boca. Então, eu vou dissecar aquele epitélio de um lado. Aqui é apenas para efeito didático. Na prática, a gente faz isso de uma sequência só. Tá? Então, vocês estão vendo claramente que aqui eu tirei o epitélio, aqui ainda tem o epitélio. Então, aqui tem epitélio, aqui eu já tenho só tecido conjuntivo. E vou fazer a mesma coisa do lado contralateral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou remover o meu epitélio. E aí, então, a gente tem agora um enxerto completamente conjuntivo. Tá? Essa aí é a técnica que o Dr. Zucchelli preconiza. Mais uma vez, não é a nossa rotina, não é a técnica que a gente prefere, em virtude principalmente, no meu ponto de vista, da maior dificuldade de trabalhar com esse enxerto fora da boca, determinar exatamente a profundidade para a remoção desse epitélio e principalmente o pós-operatório mais doloroso em relação ao palato. Tá? A gente prefere as técnicas mais convencionais. Então,
será que para que eu conseguir recobrimento, eu realmente tenho que usar conjuntivo? Foi um outro dogma que perdurou durante bastante tempo na pele. Só conjuntivo resulta em recobrimento bom ao redor de dente? Bom, já há bastante tempo, há basicamente 20 anos, existe o Endogain. Eu já mencionei esse produto em relação ao tratamento regenerativo, né, ao redor de dente, mas ele também tem uma utilidade bastante interessante nas áreas de recessão gengival, como nós começamos a conversar, né? Então, como é que é o nosso modelo atualmente, né? A gente gosta, né, ao contrário da técnica de remoção do conjuntivo, o manejo de retalho, eu gosto muito do manejo do Zucchelli, há muitos anos. Há mais de 10 anos que eu trabalho com esse desenho de retalho, em que a gente faz as incisões biseladas de Zucchelli na área de papila, seguida de incisões intrasulculares, e aí então rebatemos o nosso retalho total até a junção muco-gengival, 1 milímetro apical a junção muco-gengival. Depois então dividimos o nosso retalho na porção apical para liberar num sentido coronário, deixar esse retalho passivo. Observem que não tem incisões relaxantes, tá vendo? Já bem coerente com o que a gente vem fazendo há bastante tempo do ponto de vista cirúrgico, né? Independente de recobrimento. Aí, então, nós vamos trabalhar nas raízes, como a gente já conversou. Vamos fazer a remoção do epitélio na área de papilas. Trabalhar quimicamente nas raízes, primeiro com o gel de EDTA, aplicando, mantendo 2 minutos, tudo igual ao que a gente faz também no tratamento de doença. Lavagem, para remoção completa do EDTA, a aplicação do gel de Endogain, e, finalmente, o posicionamento coronário do meu retalho. E o resultado, recobrimento completo de todas as recessões, com uma excelente combinação de cor, textura gengival com os dentes adjacentes. Aqui um inicial na esquerda, um final à direita, em que a gente pode estimar isso melhor 1 ano após o tratamento. A pergunta que se faz é, esses resultados são estáveis? Né? Então, será que se eu fizer só isso, eu vou ter a mesma estabilidade do que se eu fizer um enxerto conjuntivo, uma técnica mais elaborada? Vamos ver outro caso. Então, nesse caso, feito tudo igual. Eu falei que eu já trabalho com essa técnica há bastante tempo, vocês vão ver qual é o tempo que foi feito esse caso. Então, ali, ó, técnica biselada de Zucchelli, foi feito o tratamento mecânico, aplicação do Pref-Gel, aplicação do Endogain e posicionamento coronário. E aí, então, o caso 10 anos após o tratamento, demonstrando a estabilidade daqueles resultados também. Então, é uma opção interessante. E é mais interessante ainda se a gente for para a histologia em seres humanos e observar aqui, ó, que nesse caso eu tenho novo cemento, novo osso e novo ligamento naquela porção vestibular. E até o momento só tem 2 técnicas que fazem isso, ambas utilizando substâncias bioativas. Então, é uma possibilidade da gente ter um recobrimento radicular e ter junto uma restauração daquele aparato de suporte naquela face vestibular do dente. E isso é muito interessante, né? Mas vamos ver a literatura como um todo, né? O que ela nos aponta das vantagens dessa abordagem. Em comparação com o retalho coronário sem o Endogain, que seria a primeira comparação, o que nós temos? Com o Endogain eu tenho um maior recobrimento radicular médio, em média. O recobrimento radicular completo é mais frequente. São 2 referências muito importantes para a gente que está trabalhando com esse tipo de procedimento. Sendo assim a menor área radicular exposta após o tratamento, ele ganha tecido queratinizado, mais do que com o retalho coronário. Agora, tem 2 elementos que eu acho muito importantes, que fizeram me mudar radicalmente a minha maneira de pensar nessa abordagem. A primeira delas é que o percentual de recobrimento radicular é similar ao enxerto de tecido conjuntivo, sem eu ter que trabalhar em uma segunda área para remover o enxerto, de uma maneira muito menos invasiva. E ao contrário do enxerto conjuntivo, essa cicatrização se dá por regeneração do aparato de suporte periodontal na vestibular. De fato, essa regeneração ela até a longo prazo. Agora, esse mês saiu um trabalho do Maguire demonstrando que até 5 a 10 anos após, histologicamente em humanos, a gente tem esse grau de regeneração na vestibular.
essa estabilidade similar também se estabelece em 6 meses e 10 anos. Outros estudos do mesmo Maguire. Ou seja, hoje nós temos um recurso tecnológico que nos dá um resultado favorável, superior ao não uso dele e equivalente a uma técnica mais invasiva. E esses resultados se estabelecem em curto prazo e em longo prazo. Então, na prática, hoje, esse seria, quando eu tenho tecido queratinizado adequado na margem da restauração, ou seja, uma restauração Miller classe 1, essa seria a nossa abordagem padrão nesses casos. Então, é sempre com conjuntivo? Não. Claramente a literatura mostrou que não. Né? Hoje, em 2016, eu tenho outros recursos que também podem nos dar resultados interessantes. Desvantagem, custo. Né? Eu tenho um custo do material. Ou eventual intolerância do paciente aos constituintes do material. Né? Esses são os inconvenientes de uma técnica em relação à outra. Entretanto, tem casos em que eu não tenho um tecido queratinizado muito satisfatório na margem na base da minha recessão. Então, nesses casos, como é que nós temos feito uma combinação de técnicas? Tá? Tudo igual ao que era antes, observem, recessões importantes, especialmente aqui no pré-molar. As incisões são as mesmas, biseladas. O retalho dividido, total e dividido. Remoção do epitélio. Raízes expostas, observem, olha, a magnitude dessas recessões. Vamos, então, remover o conjuntivo. Essa é a nossa técnica modificada, é assim que a gente trabalha. Sendo feita a incisão horizontal no palato. Aqui está praticamente em tempo real esse vídeo, vocês vão perceber. Depois, então, a gente vai e faz a dissecção, início da dissecção daquela camada epitelial. Você vai trabalhando com calma com a sua lâmina, vai estabelecendo ali a sua profundidade adequada. No que você faz agora, você só ajusta, tá vendo? Já está todo ele bem trabalhadinho. Libera aquela camada superficial, estabelece ali o seu enxerto de maneira adequada. Agora, então, eu tenho acesso ao meu conjuntivo subjacente, vou fazer as minhas incisões no próprio conjuntivo, né? Nesse caso, eu rebato um pouquinho ele no início e depois eu trabalho com a lâmina, né? Primeiro eu levanto para eu ter ali o acesso e aí, então, a gente tem como estar trabalhando com o meu enxerto, dividindo. Ao final, vou fazer a minha incisão na porção mais mesial, depois na porção apical e, por último, a minha incisão mais distal. Fazendo agora a incisão apical. Ok. E agora a incisão mais distal. Sempre gosto de fazer a incisão distal por último, né? Caso eu tenha alguma surpresa aqui na distal, eu já estou com a minha cirurgia praticamente acabada, né? Já posso simplesmente tirar o enxerto e lidar com a minha complicação hemorrágica. Ali é fazendo a incisão por último. E liberando. Filmando não dá para a gente ver exatamente onde está o enxerto, dificulta um pouco mais, tá? Mas ali, finalizando, tá vendo? Em torno de 5 a 10 minutos aí para você remover um enxerto desse, mais uns 5 minutos para suturar, 10 minutos. Tá? A gente está falando aí em torno disso. Aí tem a sequência de sutura, que são basicamente suturas suspensórias. Eu vou mostrar as duas primeiras, que o resto são continuações das duas primeiras. Sutura de Bertuchevsky. Então, passou, eu adoro essa sutura, eu chamo ela de sutura cinto de segurança, tá vendo? Ela mantém aquele tecido palatino devidamente adaptado no seu leito. Como é um leito parcial, é periósteo com periósteo, então eu tenho uma vascularização bem precoce disso. Eu vou fazer 3 a 4 delas, nesse caso aqui, provavelmente 4 delas, né, para eu fechar esse palato. Vou fazer a outra bem aqui no meio, só mais uma, depois eu corto, tá? Só para vocês entenderem a relação entre as suturas. O resto a gente vai seguir a mesma proporção. Vou fazer exatamente a mesma coisa, tá vendo? Respeitando a distância entre os pontos e amarrando. No que você faz isso, a tua área já está praticamente estabilizada ali do ponto de vista de hemostasia.
né, e bem em contato com o seu leito receptor. Tá? Então, essa é a técnica que nós fazemos há muitos anos, há mais de 10 anos. Aqui mais um, provavelmente. Eu me enganei, não foram 4, provavelmente foram só 3 desses. O enxerto conjuntivo foi removido, a gente vai levar ele, então, para a área receptora, estabilizar e vou tratar como eu trato antes. Né? Eu não desejo a minha regeneração, então eu vou trabalhar com Prefigel, depois com Endogain. Para isso, então, eu vou levantar primeiro aqui o meu enxerto, para que eu tenha acesso à raiz. No que eu aplico o Endogain, então, eu reposiciono o meu enxerto, aplico novamente sobre o enxerto e mobilizo o meu retalho em direção coronária. Como era, como fica, e a evolução do caso. 2 anos após, 100% de recobrimento, um ganho bem interessante de tecido queratinizado. O caso como era, 2 anos, e o caso 10 anos após, mostrando a estabilidade desses resultados a longo prazo. Tá? Isso é dado de um trabalho que a gente ainda não publicou. Então, esse é um outro exemplo, né? Uma maneira mais conservadora, mas pensando num contexto global, para a gente começar a finalizar. Em situação como essa, eu tenho aqui claramente restaurações inadequadas, então eu não posso pensar em manejar periodontalmente, né, sem trabalhar com a terapia básica periodontal, que o primeiro requisito é a remoção de nichos de retenção. Então, assim foi feito, olha, foi removida a restauração naquela região, fazendo a remoção. E aí, então, polimento dessa área para remover qualquer microfragmento que por acaso tenha ficado. Adequação daquela área. Polimento. Ó. E aí agora, então, a área tratada. Cicatrizada. Vamos para o recobrimento. Mesmas incisões, biseladas. Área exposta, rebatendo o retalho, fazendo a desepitelização com lâmina ou com microtesoura, não importa, o que você se sentir mais confortável. Enxerto conjuntivo, Endogain, posicionamento coronário. O caso finalizado. Então, a evolução do caso, né? Você identificando a natureza do problema, corrigindo um dos problemas e corrigindo todos os problemas. Né? Aqui tinham 2 problemas. Eu tenho uma restauração inadequada nessa região e tenho uma recessão gengival com pouco tecido queratinizado. Então, primeiro requisito, identificar o problema e atuar em cada um desses problemas. Lado contralateral, olha, uma cirurgia de alto grau de dificuldade também, tá vendo? Uma área bem fina, um biotipo extremamente fino. Vocês vão entender o que eu chamo de fino, né? Olha só o que eu chamo de fino. Ó. Olha o quão fino é esse tecido. Extremamente difícil o procedimento. Acho que foi bem sucedido. Então, fizemos as incisões, agora tunelizando. Vamos trabalhar aqui sem levantar o retalho. Vocês imaginem um tecido como esse, sem tecido queratinizado com essa espessura. Se você começa a cortar em áreas de papila, dividir esse retalho até lá em cima. Né? Então, aqui nós optamos por uma técnica em túnel. Aqui demonstrando o túnel já realizado. Tratando agora as raízes, como a gente já conversou. Prefigel, depois o Endogain. Nesse caso, trabalhamos com um substituto de tecido conjuntivo. Tunelizamos esse substituto. E agora trabalhando com a técnica chamada técnica vista. Né? Posicionamento coronário do tecido, do túnel. E como era, como fica. Como era, como fica. Como era, como fica. E fundamentalmente, como isso interage com o resto da paciente, né? Como isso interage com o lábio da paciente. Voltando lá aos primeiros slides, né? Dentro do nosso aspecto estético, lábio, gengiva e dente. Novamente, né? O que a gente tem na Europa? Qual é a conclusão? O que funciona?
que procedimentos de retalho posicionado coronariamente somente ou associado ao endogain ou enxerto de conjuntivo são sustentados por grande evidência na cirurgia plástica moderna. Então, tem 3 opções: retalho coronário mais endogain, retalho coronário mais conjuntivo com ou sem endogain. 3 opções. Academia Americana de Periodontia, muito recente também, posição, basicamente, revisão sistemática da Academia Americana, workshop da Academia Americana. Conclusão, que o endogain ou derivados de colágenos levam às melhores mudanças em profundidade da recessão, ganho de inserção e tecido queratinizado. Consistente com o que a gente acabou de ver, né? E aqui, que o endogain em conjunto com o retalho coronário pode servir como uma alternativa ao enxerto autógeno. É basicamente o que a gente tem feito há mais de 10 anos, né? Então, fico feliz quando a Academia Americana e a Academia Europeia basicamente reafirmam aquilo que lá em Niterói, os nossos alunos têm tido a chance de fazer todo santo dia pelos últimos 12 anos ou algo do tipo. Finalizando, então, né? Como eu disse, é um tema extremamente complexo, extremamente controverso, né? Obviamente, eu não pretendo vir aqui e transformar o que eu falei como uma lei, mas como vocês podem ver, muito do que a gente falou é o que a gente tem feito, é o que a gente tem publicado e é o que basicamente tem sido aceito pela maior parte da literatura mundial como condutas contemporâneas adequadas ao manejo dessas condições. Agradeço, então, a todos vocês aí pela paciência, pelo avançar da hora, né? E me coloco aí à disposição para o que for necessário. Vocês podem me achar em Niterói, quem estiver passeando por lá, tomar um café ali com a gente, né? Facebook é meu nome completo. Também temos um grupo de discussão, Prospério, lá no Facebook, bem interessante, tem para mais de 500 membros já, sempre tem casos aí de todos nós que postamos, da comunidade que posta para ser discutido. E qualquer dúvida, meu e-mail é esse, rbarsantana@ig.com.br. Boa noite a todos, foi um prazer estar aqui, né? Alô? Alô? Naquele caso que você fez a redução de volume também daquela paciente, você fez a guia cirúrgica, você leva em conta só as papilas, você faz a proporção também de dente de 1 de altura para 0,8 de largura, aí, você for considerando só as papilas ali? Só a papila e um pouco da vestibular. Porque você fez ali o enceramento, por isso que eu estou perguntando. Você falou, a gente faz enceramento, depois fazia a guia. Quando é o caso que envolve restauração, ainda mais, porque aí eu vou ter uma margem restauradora bem ali. E aí eu não vou querer ter, na realidade, uma bolsa, entre aspas, no sentido vestíbulo palatino. Então, a gente aí realmente reduz por conta da margem restauradora. O caso que não tem a margem restauradora, o que a gente parte é do princípio realmente anatômico regular da papila. Tá? Aí a gente tem pouca evidência em relação a isso. A gente tem um estudo que está sendo feito agora que a gente está avaliando isso mais profundamente. Então, ainda não posso te responder isso de uma maneira mais absoluta do ponto de vista científico. Do ponto de vista clínico, é realmente atingir ali uma espessura que seja compatível ali com saúde e mais adequada em relação a isso. Ok? Algo mais? Professor, no caso dos famosos black space, como a gente pode tratar isso com o endogain? Cirurgicamente falando, mais o endogain, como está isso? Eu não vi um caso hoje desse sentido. Eu tenho visto algum tipo de resolução com preenchedores. Sim. Né? Existem trabalhos publicados sobre isso? Então, eu acho que casos de perda papilar, na minha experiência, ao longo desses 20 anos, em sua maioria eles exigem tratamento combinado. Ortopério, prótese. A maioria deles, você não vai resolver eles cirurgicamente. Em relação a preenchedores, até onde eu tive a chance de ler, eu só conheço um estudo do Becker e colaboradores que avaliou isso com prazo de até 2 anos. Mas é um estudo não randomizado, não controlado e não replicado. Então, por essa razão que você não viu, né? Eu não tenho o hábito de mostrar coisas que a gente não faz e não tenho o hábito de mostrar coisas que eu não faça por pelo menos 5 anos. Então, é uma característica pessoal minha nesse contexto. E em caso de papila, eu acredito que deva se combinar
Eu te mostrei um caso que era, que na verdade, posicionamento. Então, eu acho que a grande maioria dos casos que eu vejo com resolução de longo prazo, documentada, eles envolvem algo parecido. Pode ter alguma coisa de enxertia ou algo similar, mais uma mobilização, né? Tem essa proposição mais recente, de preenchedores, especialmente ácido hialurônico, mas ainda acho que é recente, ainda acho que não é comprovado e ainda acho que o grau de evidência é baixo. É um estudo clínico não randomizado, não controlado. Na verdade, uma série de casos de um único autor. Então, eu acho que ainda deveríamos ter um pouco mais de cautela antes de recomendar como solução. Mas nada contra, como eu disse, é apenas uma coisa que até o momento eu ainda não vi resultados que me motivem, né? E eu moro onde eu trabalho, né? Eu não posso operar aqui e fugir. Os meus pacientes, eu convivo com eles. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso com tudo de novo, né? Tudo que eu mostrei para vocês aqui tem pelo menos 10 anos de utilidade, né? Quase todas as técnicas que eu mostrei para vocês, aliás, todas as técnicas que eu mostrei para vocês, eu tenho trabalhado há pelo menos 5 a 10 anos. E tenho esses casos devidamente documentados por 5 a 10 anos. Tanto o sucesso quanto o insucesso. Então, me dá uma segurança maior da gente conversar. Mas eu estou ansioso por resultados. Acho que é uma área que é muito carente, extremamente complexa de se trabalhar. E eu aprendi isso nas duras penas, né? Durante muito tempo eu achei que o cirurgião seria mágico, que conseguiria fazer aquela papila crescer sozinha. E eu acho que existem forças maiores que exigem abordagens mais transdisciplinares. Hoje, quase 100% dos casos que a gente tem uma necessidade, ele vai envolver normalmente ortodontia, em muitos casos cirurgia, orto e algum grau de complementação de ameias com odontologia restauradora. E se você olhar na literatura, você vai concordar comigo. A grande maioria dos casos que você vê publicados tem algum manejo. Se você olhar claramente, você vê que tem algum manejo desse tipo. Mas os preenchedores são uma opção. Vamos aguardar para ver se eles se confirmam, né? Nesses 20 anos, eu já vi muita coisa que era maravilhosa em um dado momento, que, de repente, no momento em que ela se torna mais usual, os resultados não são replicados, nem todos conseguem replicar os mesmos resultados. E o cuidado que eu tomei hoje é de mostrar para vocês, como vocês viram na literatura, técnicas, procedimentos e abordagens que não são técnicas só do Ronaldo, ou da UF, né, ou do CRO do Rio de Janeiro, já que eu estou aqui na casa. São técnicas que são universais. Então, aí eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que dá uma segurança maior. Mas algo a ser visto. Estou aberto. Daqui a mais 5 anos, se os resultados aparecerem, talvez aí eu não estou trabalhando, eu não estou trabalhando com preenchedor, não. Estou aguardando os resultados. Daqui a 5 anos, se os resultados ainda estiverem lá e isso ainda for verdade, tanta coisa que eu já vi. Olha, a gente podia dar um curso aqui só sobre isso. O grande sucesso do passado. Mitos e verdades, né? Quantas coisas, né? N coisas. Mas vamos ver. Eu acho que, como clínico, estou falando aqui como professor, né, como pesquisador, mas como clínico, eu gostaria que tivesse uma solução simples. Seria muito bom se eu pudesse simplesmente chegar ali, injetar alguma coisa na papila, ela crescesse, moldar, mas eu corto elas, trabalho com elas há mais de 20 anos, né? Tenho um relacionamento muito próximo com a papila há muitos anos. Eu sei que ela não é tão fácil de ser lidada assim, pelo menos não com a gente lá, né? Pelos lugares que eu tenho a chance de lecionar, onde eu tenho a chance de clinicar, não é tão fácil, mas se transformar em tão fácil assim, eu vou ser o primeiro a comemorar e dar os parabéns a quem conseguir, porque é um desejo de todos nós, eu acho. Mas eu acho que ainda não chegamos lá. Tá? Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer, Sérgio? Então tá. Então, em nome do CRO, né, da minha comissão aqui, que eu faço parte, da Educação Continuada, eu agradeço imensamente você dispor do seu tempo e vir proporcionar uma aula tão magnífica para a gente. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Pode contar com a gente. Prazer e uma honra estar aqui.